Essa semana, diversos conteúdos acabaram viralizando, contestando uma influenciadora se suas bolsas eram verdadeiras ou elas eram fakes. Só que o que chamou a atenção na maioria desses conteúdos não foi sobre só uma compra ou só uma bolsa, foram os detalhes. A internet inteira começou a discutir sobre couro, ferragem, costura, formatos, brilhos do hardware e até mesmo os movimentos da alça. Parece que tá todo mundo com um certo nível de FBI dentro de fakes. Como se milhões de pessoas tivessem virado especialistas do mercado de luxo. E talvez, gente, isso acaba revelando muitas coisas maiores do que apenas o conteúdo. Porque a pergunta não é sobre se a bolsa era falsa ou não, é porque isso importa tanto. Por que estamos o tempo inteiro questionando se as peças são falsas ou verdadeiras das pessoas, só que ao mesmo tempo a gente dá biscoito o tempo inteiro para as pessoas que performam riqueza na internet? E isso me trouxe várias bandeiras que eu quis trazer aqui no canal. Por que as pessoas estão tentando fingir algo que não são? Por que as bolsas viraram quase como um documento social? Se você tem isso, você pertence, se não, não. E por que o mercado de luxo vive hoje uma das maiores crises existentes, onde ninguém mais sabe diferenciar o que é produto, o que é status, o que é performance e o que é fantasia? Porque talvez o luxo, gente, tenha criado um problema perigosíssimo, né? O símbolo ficou muito mais importante do que o objeto, e quando isso acontece, nasce o império das super fakes. Então, se você gosta de moda, de mercado, de história e de um papo inteligentíssimo, você deveria ficar nesse vídeo até o final. Porque, ó, se você ficar comigo, eu posso te garantir que você sairá muito mais rico do que entrou e, claro, vai agregar muito a todas as frentes da sua vida. Bora lá para mais um vídeo de moda comigo! Primeiro a gente precisa conversar sobre como que funciona o mercado de luxo hoje, né? Hoje ele vive um momento muito estranho, porque foi-se o tempo que as pessoas compravam coisas absurdamente caras só pelas coisas em si. Até porque hoje existe a performance na internet, né? Todo mundo quer ter essa estética de rica na internet, fazer conteúdo sobre luxo, fazer Get Ready With Me, e tem uma certa obsessão pelas bolsas de luxo. E claro, também nunca existiu tanta desconfiança. Então hoje o público, ele acaba trazendo vários questionamentos que nem pro mercado isso é benéfico. E o que toda essa mudança acabou resultando no comportamento das pessoas? Gente, acabou mudando totalmente a nossa relação com o status, né? Como que as pessoas se relacionam com os status. Porque antigamente o luxo, ele servia mesmo para criar uma distância. Então marcas, Hermès, Chanel, Dior, queriam que as pessoas ficassem distantes, porque se aquela pessoa que fosse ali, uma pessoa que se destacasse, que desse certo na vida, ela poderia usar os produtos e todo mundo assimilaria essa pessoa como uma pessoa que chegou lá. Hoje não, né, gente? Hoje o luxo, ele virou uma investigação. Todo mundo quer saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, porque a internet dá possibilidade e voz pra todo mundo. Então as pessoas pausam o vídeo, dão um zoom nas bolsas, analisam todos os pontos referentes a essa construção. Por quê? Porque hoje o visual da riqueza, ele ficou muito replicável. E você consegue acabar acessando esse mundo, sendo verdadeiro ou não o seu artigo de luxo. Sem falar também das plataformas de aluguel, as super fakes, enfim, gente, é muito fácil hoje você simular esse status. E quando a gente fala de status, o pico mais alto da sua vida, segundo a sociedade de moda, é quando você compra uma Birkin. Uma Birkin, ela te posiciona num lugar de extremo sucesso. Então vamos entender por que a Hermès tem toda essa relevância e por que eles são tão fortes no mercado? Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o universo da moda. Tendências de moda, história de moda, mercado de moda, tudo for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se eu fosse você, já dava muito like aqui embaixo, dava muito hype, comentava muito e óbvio, já me inscrevia pra não perder nenhuma novidade. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram e TikTok, e também já poste esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Bora lá continuar! A Hermès nasceu em 1837 em Paris, só que ela não começou fazendo moda. Ela começou fazendo arreios e equipamentos para cavalos da aristocracia europeia. E ó, salvem essa informação que ela é muito importante pro futuro do vídeo, tá? Desde o início, a Hermès estava ligada à elite real. Então, enquanto muitas marcas de luxo nasceram tentando parecer exclusivas, a Hermès, gente, ela realmente frequentava esses ambientes
exclusivos, numa época que era impossível você ascender socialmente. Então ela acabou construindo um prestígio muito grande através do quê? Da tradição, do artesanato, da raridade e da discrição. Esses são 4 pilares muito importantes quando a gente fala de luxo, ainda mais quando a gente fala de luxo da Hermès. Então qual que foi sempre a estratégia da Hermès para ela estar nesses lugares com esses pilares que nós citamos? Nunca terem um logo gigante, não terem publicidade agressiva ou quase nada de publicidade, não ter excesso nenhum nas suas coleções, e isso acabou dando muita abertura para Hermès. Por quê? Porque o luxo contemporâneo, gente, ele ficou muito barulhento, muito excessivo, muito maximalista. E nos anos 2000, por exemplo, o que era status? Era um logo, e eles sempre foram contramão. Só que agora, a ostentação, ela é uma linguagem de posicionamento. E o consumo, ele acaba virando um espetáculo. Quantos looks e quantas unboxings e quantas coisas vocês não veem das meninas só querendo mostrar que compraram lá sua bolsa de 100k ou sei lá quanto é. Então a Hermès, ela acabou ganhando um destaque muito grande porque ela sempre fez o contrário, né? Ela transformou aquela descrição de tipo, não sei quem são meus clientes, não quero saber de você postando, não quero que você fale sobre a marca, em um símbolo máximo de poder. Porque lembra que eu falei lá no início do roteiro que o luxo, na verdade, né, no significado luxo era algo mais distante? A Hermès conseguiu fazer isso como ninguém. Eu tenho um vídeo todo explicando o nascimento da Birkin, então não vou me estender, mas vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas pra vocês não perderem aqui o raciocínio, que esse vídeo é muito importante, tá, gente? Ajuda bastante, parece que não mais ajuda. Vamos falar sobre a Birkin rapidinho, tá? A Birkin nasceu em 1984, onde Jane Birkin estava sentada ao lado de Jean-Louis Dumas, que era o CEO da Hermès na época, né, em um voo. Ela reclamava que nunca encontrava uma bolsa elegante e prática ao mesmo tempo. Tanto que falam, né, todo mundo, que o avião tava voando, acabou caindo a bolsa dela e tudo acabou saindo da bolsa e ela ficou desesperada. Então ali ela desenhou uma ideia de bolsa que ela pensava que seria muito prática e chique ao mesmo tempo. E o que aconteceu? A Hermès fez uma bolsa presente pra ela, acabou bombando e eles acabaram entrando em circulação, por isso que chama Birkin, né? E gente, sendo sincera, a bolsa Birkin, ela já deixou muito tempo de ser bolsa, né? Apenas uma bolsa. Hoje ela é um símbolo de acesso, ela é um troféu cultural, ela é um objeto de validação social. Se uma empresária tem uma Birkin, ela chegou lá. Isso eu sei que as minhas próprias amigas fazem isso e eu até acho que um dia eu vou fazer. Então a Birkin, gente, ela comunica uma coisa muito específica, né? Eu pertenço a esse lugar. E talvez esse seja o verdadeiro produto da Hermès. Não é um couro, um cinto, uma bolsa. É você mostrar que quando você compra a marca, você pertence. Inclusive, gente, em 2025, o protótipo original da Birkin foi vendido em leilão por mais de 10 milhões de dólares. Olha o nível simbólico que essa peça atingiu. Olha como acaba saindo muito de um objeto de couro ou um objeto qualquer. É a Birkin, é a bolsa. A Birkin, gente, ela acabou virando mais importante que a joia. Para trazer esse vídeo, eu dei uma olhada muito grande em vários relatórios de crescimento de ouro, crescimento de prata, crescimento inclusive de ações muito grandes do mercado. E, gente, é insano, tá? Por quê? Porque antes o luxo, ele era muito um excesso. E hoje não mais. E acreditem, gente, hoje, a peça no mundo que mais valoriza com o passar do tempo são as Birkins, mais que ouro e todos os pontos que eu citei. E por que que isso, gente? Por que que isso acontece? Porque, ó, quando a gente olha pra uma bolsa como essa, ela comunica que você tem dinheiro, tempo, relacionamento e exclusividade, porque muita gente acha que só basta dinheiro. Realmente, você pode ir no second hand comprar, mas pra você realmente sentir pertencente, entrar na loja, sair com a sua sacola, você precisa ter relacionamento, exclusividade, pertencimento social. Muita gente, mesmo tendo dinheiro, não tem acesso a essas bolsas. E acreditem, por muito tempo, toda essa estratégia acabou funcionando, não só falando de Birkin e de Hermès, mas falando de total, do luxo ser mais escasso. Funcionou, mas sabe o que aconteceu? O luxo ficou caro demais. Vamos entender qual que é a parte mercadológica, né, dessa história, porque, gente, a fake, ela não nasce só da vontade de você enganar alguém. Ai, vou comprar isso que eu quero enganar. Não é isso, né? Vamos parar de ser besta. Ela nasce de uma conta que parou de fechar. Eu conheço pessoas que são assim milionárias, bilionárias, que usam fakes, super fakes, inclusive de Birkin, porque essas próprias pessoas sabem que dinheiro não nasce em árvore e elas mesmas se questionam por quê que é tão caro. Então vamos dar uma olhada nos números. O mercado global de bens pessoais de luxo chegou a 364 bilhões em 2024, mas a Bain projetou queda para 358 bilhões em 2025, tá? São euros. Mesmo aumentando absurdamente os preços, que eu já trouxe pra vocês, como cada vez mais o luxo tá aumentando o preço, o mercado começou a desacelerar. Por quê? Porque o luxo começou a perder
consumidores. Inclusive, as estimativas apontam que o setor perdeu entre 60 e 70 milhões de consumidores em apenas 2 anos, gente. São números, assim, estratosféricos. Uma Chanel Classic, a Flatbag, pra vocês entenderem, custava cerca de 2.850 dólares em 2010. E hoje ultrapassa 10 mil dólares em muitos mercados. Gente, não é um aumento absurdo? Eu me questiono muito, sabe? Será que realmente vale? Ainda mais depois que eu abri a minha marca, que eu tenho os meus próprios produtos, eu me questiono muito sobre esses preços exorbitantes. E não tem como comparar. Realmente, eles têm ali uma mão de obra maravilhosa. A gente paga pelo artesanal. Mas que os preços estão absurdos, estão absurdos. Então, quer dizer, os preços inflacionaram, o mercado inflacionou, mas sabe uma coisa que não aumentou? O salário médio. Todos esses pontos foram muito acima do crescimento salarial médio. Então, acaba mesmo tendo essa pergunta, né? Tipo, o que acontece quando o desejo continua existindo, mas o acesso desaparece? Quando tudo fica muito caro e as pessoas não conseguem mais acessar. O desejo, gente, ele nunca some. Eu sempre trago isso pra vocês. O desejo, ele vai mudando de foco. Ele nunca desaparece. E sabe o que acontece com o desejo? Ele procura atalhos. E é exatamente essa dor que o mercado das superfakes explode. E falando sobre essa diferença entre pagar por símbolo e pagar por qualidade real, eu preciso falar da Insider, que tem os melhores básicos essenciais do Brasil. Uma coisa é comprar uma peça para um logotipo, outra coisa é comprar uma peça porque ela realmente resolve a sua vida. A Insider tem exatamente esse lugar no meu guarda-roupa. Peças inteligentes, tecnológicas, bem cortadas, que funcionam no dia a dia e não dependem de ostentação nenhuma para parecerem boas. Inclusive, trouxe as minhas peças favoritas do mês para inspirar vocês a melhorarem cada vez mais o estilo de vocês e comprarem peças que valem o investimento, que vocês vão usar milhares de vezes por muitos e muitos anos. As minhas peças da Insider, gente, tem anos e anos, elas estão impecáveis. Então, camisa oversize Future Form, bermuda Future Form, vestido chemise, que é o meu favorito de todos, esse azul maravilhoso, que traz uma base com muitas possibilidades. Wingsuit, que é este moletom que eu tô usando, que eu acho tão elegante, gente. Olha que linda essa gola, eu acho muito chique, tem cores maravilhosas, vermelho, azul, maravilhoso. Perfect Body, saia maxi, e pra trazer mais camadas, a gente tem o Skin Cropped Long Sleeve, que é uma golinha pra pôr embaixo de uma camisa, a Tech T-shirt High Neck, que eu amo essa, eu amo tudo que vem e traz um pescoço, as calças leggings, tanto a zipper legging quanto a stirrup, que são as minhas favoritas, que eu inclusive estou usando agora, que eu amo. E o melhor de tudo, são peças que vão multiplicar o seu guarda-roupa e te trazer muitas possibilidades. Caimento, conforto, tecnologia e muita versatilidade. Então, se você quer mudar a sua vida, invista agora nos melhores básicos essenciais, que tem uma aparência muito elevada. E sabe o melhor? Eu tenho o cupom. O meu cupom é Marcela e eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Lembrando que o meu cupom soma com os descontos ativos do site e tem benefícios pagando no Pix. Clica lá e vá fazer suas compras. Daí tá, estamos falando do luxo em crise, etc. Mas sabe uma coisa que é muito importante observar? A Hermès, ela está na contramão da crise. E aqui que a Hermès, gente, ela vira um estudo de caso muito importante, por isso que eu quis trazer esse vídeo. Porque enquanto várias marcas desaceleraram, a Hermès continuou crescendo. Em 2025, a marca ultrapassou 18 bilhões de euros em receita. O lucro operacional chega perto de 6,6 bilhões, com uma margem, gente, de 41%, que é surreal. Isso são dados cedidos por eles, né? Que tem um capital aberto. Então mostra que a Hermès, ela realmente não vende só produto, ela vende estrutura de desejo. E olha o dado mais importante de todos. A categoria de couro, né, e selaria, onde vive esse imaginário da Birkin e dos acessórios, enfim, movimentou mais de 7 bilhões sozinha. Ou seja, a Birkin não é só uma bolsa famosa, ela é praticamente o coração econômico da Hermès. Vocês estão entendendo, né, gente, a proporção que uma bolsa tem. E aí vem um ponto muito importante. A Birkin é a bolsa que o dinheiro não compra. Tem muitas polêmicas e vários TikToks mostrando as pessoas tentando, mentindo, fazendo várias possibilidades pra comprar uma Birkin quando elas vão lá na Hermès. E, gente, a Birkin, não sei se você sabe, mas elas não funcionam como um produto comum. Então, você não entra na loja, escolhe uma cor e leva e vai embora. Não tem essa. Você tem que esperar, você tem que fazer relacionamento, você tem que ter histórico de compra. Então, você tem que comprar, dizem que 200 mil reais até conseguir comprar uma Birkin. Tem que ter um ritual, tem que estar lá presente, tem que ir nos eventos, tem que... Gente, é todo uma performance pra você realmente conseguir colocar a mão nas suas bolsas dos sonhos. E o pior, tá? Você não é ofertado o que você quer. Eles veem o que tem de disponível, te ofertam, e se você não comprar, eles não te dão outra mais. Então, mesmo que você não goste, você tem que comprar pra ter outras possibilidades de futuras compras. Inclusive, gente, consumidores, eles chegaram a processar a Hermès, vi vários artigos alegando que a marca condicionaria o acesso às Birkins
Birkins a compras anteriores de outros produtos. E olha como isso, gente, é poderoso psicologicamente falando, porque a Birkin é talvez a única bolsa do mundo em que o dinheiro não basta. E quando o dinheiro não basta, o desejo explode. Todo mundo quer, mas ninguém tem acesso. E aí vem vários outros papos também, que não é só sobre consumo, né? É muito de validação, é muito além de comprar a bolsa. A pessoa quer se sentir especial, ai, fui escolhida para comprar. Então tem também esse ponto psicológico e muito de ego que acaba performando muito bem na estratégia da Hermès. Tá, a gente entendeu tudo isso, a gente entendeu o impacto cultural que uma bolsa dessa tem, mas por que o mercado das super fakes acabou inflacionando tanto e ganhando tanto as influenciadoras que compram Birkins falsas? Exatamente aqui que nasce o mercado mais desconfortável da moda, que acaba trazendo muitos prejuízos para as marcas, que são as super fakes. Que, gente, acabou, tá? Aquele negócio de você olhar uma bolsa, ai meu Deus, parece de camelô, ai meu Deus, não tá mais assim, tá? Tem bolsas muito idênticas, tipo assim, perfeitas, porque a fake de hoje, ela não quer mais parecer inspirada em alguma coisa, um dupe de alguma coisa também é um mercado muito crescente, né? Os dupes. Ela quer parecer indistinguível. Você quer colocar uma lá da outra e falar, putz, elas são idênticas. Só que hoje existem fábricas que são especializadas, que inclusive fazem à mão. Eu conheço mesmo Instagram de pessoas que fazem artesanalmente essas bolsas e conseguem reproduzir a mesma qualidade da costura, um couro maravilhoso, uma ferragem impecável, o peso igual. Então, assim, tudo que antes era impeditivo de ser similar à peça, hoje toda a tecnologia é existente. Até a embalagem eles conseguem vender, gente. Eu vi vários artigos, né, pra trazer o vídeo. E eu vi vários posts, vários lugares mostrando venda das caixas. Então, quer dizer, eles conseguem te dar ali uma experiência inteira e não só a bolsa. Então, você meio que afoga o seu desejo com algo similar. E isso não é pequeno, tá? Segundo os dados, segundo o OCDE, o mercado global de produtos falsificados movimenta cerca de 467 bilhões de dólares, quase meio trilhão de dólares, enquanto alguém falando ali, ai, de bolsa falsa, lá, lá, lá. Gente, a gente não tá falando só de uma pessoa que tá querendo parecer rica no Instagram. A gente tá falando de um mercado global que tem muita força e que tem muito mercado. Então a gente tá falando dessa indústria que ela é global e ela é gigantesca. E tem uma coisa que ninguém percebe quando a gente fala de super fakes. E eu vou te questionar, qual que é exatamente a diferença social entre a verdadeira e a falsa? Porque, gente, as pessoas não estão comprando o couro. Você entende? A pessoa que compra ali uma bolsa falsa pelo desejo do status é quase a mesma pessoa que compra a original. Não estou falando que isso é certo, tá, gente? Eu sou super contra as fakes. Eu acho que isso movimenta o mercado que a gente sabe que é financiado por, né, coisas muito pesadas que eu não posso falar aqui. Porém, a gente tem que entender que, psicologicamente falando, é tudo sobre status e ego. Claro que deve ter gente que é especialista em couro, que compra ali 1% que compra uma Birkin pela estrutura dela. Mas falando a real, gente, não tem nenhuma diferença, né? Todo mundo tá comprando uma percepção de status, um pertencimento a uma sociedade. E aí entra um ponto muito importante, né? Que a internet acabou virando fiscal de luxo. Antigamente, mostrar riqueza gerava muita admiração. Então, as pessoas que postavam lá, que tinham coisas de luxo, pensavam, nossa, quero chegar lá. Só que hoje gera, além disso, investigação. Gente, a internet inteira está obcecada em falar de super fakes. Vocês devem ter visto esse vídeo que eu estou citando. Todo mundo fez questionamentos. Minha amiga mesmo, na Dornelas, que eu adoro o conteúdo dela, ela fez vários vídeos. Ela tem uma empresa, inclusive, que vende segunda mão de Hermès. E ela mostrou vários diferenciais. Por que aquelas bolsas não eram originais, comparando com as originais. Então, serial number, hardware, costura, couro, acabamento. E isso acaba trazendo um estralo na nossa cabeça. Por quê? As pessoas já não confiam mais tanto em imagens da riqueza. Porque o que eu sinto? Eu sinto que nos últimos anos as pessoas estavam sendo muito, assim, ingênuas em acreditar em tudo que ela via no mercado de influência. Eu que participo desse mercado posso falar que, tipo, 90% é falso, tá? Todo mundo cria lugares e cria narrativas e cria a família perfeita e cria riqueza e a maioria tá quebrado. Então as pessoas começaram a entender isso e entenderam que não podem mais confiar só numa imagem de riqueza. Porque a internet, ela cria mesmo uma era onde tudo é performado de um jeito perfeito. Então você tem o melhor corpo, só que é natural, tá? Você foi abençoada, não é Monjaro. Você tem o melhor lifestyle, gente, eu pago tudo à vista. Você vai ver a pessoa tá cheia de empréstimo lascado. Ai, porque eu vou viajar dos sonhos, daí posso uma falar na primeira classe, mas na verdade foi de econômica. Relacionamento, tem o melhor marido do mundo, nossa, ele me ama, nossa família é perfeita. Mentira. E o sucesso também, enfim. Tem várias narrativas que acabam trazendo esse status e acabam dando visibilidade, até porque o algoritmo mesmo, eu já vi com os meus próprios olhos, já ouvi
do próprio Meta nas minhas palestras que eu já fui lá, falando que tudo que mostra luxo ou que mostra compras acaba tendo mais alcance no algoritmo. Quer dizer, as pessoas têm tanto interesse nesse tipo de conteúdo que quando você faz um conteúdo assim, o próprio algoritmo te ajuda a ter mais visualizações. Então é uma troca, né? A pessoa faz porque ela consegue ter ali um alcance muito bom e o algoritmo replica porque ele quer te manter o tempo inteiro nas plataformas. Daí tá, Má, mas por que você acha que o público tá o tempo inteiro tentando descobrir alguma coisa? Sinceramente, eu acho que as pessoas elas ficam com esse olho pra entender quem que pertence e quem que não pertence, tá? Porque não tem outra justificativa. Eu acho perigoso, porque transforma essa estética mesmo num tribunal, então todo mundo quer opinar de uma coisa ou outra. Então posta close, dá um zoom pra ver se a bolsa é original, mostra a bolsa, vai lá e comparar. Inclusive tinha, né, ou não sei se tem mais no Instagram falando das Hermès falsas. Inclusive eles tomaram vários processos e se lascaram, porque não tem como você falar por uma falsa. Às vezes a menina editou, puxou pra baixo, enfim, é muito difícil você apontar o dedo na cara da pessoa e falar que aquilo é falso ou não. Só que a internet acaba criando teorias, acaba falando sobre esses assuntos e é aquilo, né, gente? Antes o luxo, ele te blindava, você estava no lugar que as pessoas não tinham acesso e não conseguiam ver o que estava acontecendo. Agora é o contrário, quando você posta o luxo te expõe, você tá cada vez mais na vitrine. Então, talvez a maior ironia do luxo moderno seja exatamente essa. Quanto mais as marcas tentarem vender essa exclusividade, mais elas estão transformando status em fantasia, e isso é muito ruim pra elas. E agora, gente, o que acontece com as marcas? Elas estão vivendo aterrorizadas. Por quê? Porque a fantasia ficou muito fácil de replicar. Porque hoje, gente, em qualquer lugar que você olha, tem riqueza. No TikTok, no lookinho de aeroporto, um Girl Out of Me, no Closet Tour com 300 milhões e bilhões de bolsas. O que tem na minha bolsa? Tudo isso performa muito. Inclusive, eu trouxe pra vocês na época que eu tava me questionando muito, né? As marcas, o luxo, sempre ficou muito distante. Tipo, ai, se você conseguir comprar uma bolsa minha, você pertence. E lembra quando eles estavam mandando pra todas as meninas vários presentes e várias bolsas? Vê se você vê isso acontecendo hoje. Não acontece mais como acontecia. Por quê? Porque eles mesmos deram um tiro nos seus próprios pés. Que o maior problema, gente, da discussão inteira não seja a fake em si, né? Talvez seja o fato que muita gente percebeu que o produto sozinho, ele não justifica completamente o preço. A pessoa, ela consegue ter esse produto de várias maneiras que não seja comprar. Seja ele com uma fake, que eu não estou apoiando, tá? Sou super contra esse mercado, vocês sabem. Ou seja por um aluguel, que tem várias plataformas de aluguel. Ou seja ali pegando emprestado. Gente, hello, estamos em outro momento. Ninguém compra um produto por produto. Eu falo isso em todos os meus vídeos. As pessoas compram produtos por vários outros motivos. Porque antes, ok, o luxo, ele justificava, né? Porque ele era muito sobre o símbolo, o acesso da pessoa, a narrativa da vida dela, cresceu ali na vida, uma validação social. E sabe o que acontece? A super fake, ela ameaça exatamente isso. Ela não vai ali ameaçar o couro ou qualquer coisa que seja de componente da bolsa. Ela ameaça, gente, essa fantasia. Porque no fundo, vamos ser bem sinceros, a maior crise do luxo hoje é porque ambos os clientes, das originais ou das falsas, eles buscam a mesma coisa. Não é uma autenticidade, não é ali, não é nada disso, gente. É a busca de poder e de status, entendeu? Então talvez seja por isso, né, que a internet esteja obcecada em descobrir quem que tá fingindo, quem que não tá, porque esse teatro, gente, ele ficou convincente demais e as pessoas começaram a se questionar mesmo, será que isso é autêntico? Será que isso realmente existe ou é só mais uma das fantasias que as influenciadoras mostram pra mim? E aí, meus amores, esse vídeo explodiu a sua cabeça? Porque a minha explodiu, eu tava louca pra trazer esse tema que, gente, eu vi várias pessoas massacrando, né? Várias pessoas, ai meu Deus, que essa usa falsa, não sei o quê. Mas, gente, eu não entendo vocês, tá? Porque vocês vão lá, massacram as pessoas, só que vocês vão lá e dão um biscoito pras influenciadoras que vivem postando luxo, ostentando luxo e mostrando essa vida. Será que não é a mesma coisa? Não é meio contraditório você ir contra as pessoas que estão na performance e você ir a favor de pessoas que mostram uma realidade que nunca será da maioria? Dão muito like aqui embaixo, dá muito hype, comenta muito que eu sei que vocês amaram esse vídeo. Já continua aqui no canal, que são mais de 920 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já comenta bastante também, da hype que ajuda, gente. Já posta vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. E claro, já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda. Muito obrigada por tudo, um beijo no coração de vocês, amo vocês e até a próxima. Tchau!